Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade às nossas aulas sobre matrizes, hoje vamos trabalhar a ideia de operações entre matrizes, ou seja, a gente consegue montar uma matriz, a gente consegue ver todas as características, ver a dimensão dela, e a partir disso a gente consegue trabalhar operações. O que significa isso? A gente consegue trabalhar adição, a gente consegue somar matrizes, a gente consegue subtrair matrizes, a gente consegue multiplicar um número real por uma matriz. Então, nós vamos começar por essas três operações básicas que a gente tem quando trabalha a ideia de matriz. Então, vamos ver algumas características, como que a gente pode fazer, em que situação a gente pode aplicar cada uma delas. Vocês vão perceber que a regra é igual para adição e subtração, então a gente precisa ter as mesmas características tanto para adição como para subtração, e depois a gente vai ver como que funciona essa questão da multiplicação de um número real por uma matriz. Então é isso que nós vamos discutir hoje. Bom, quando a gente fala em adição e subtração de matriz, primeira característica que a gente precisa ter, quando eu for somar duas, três, quatro ou subtrair, não importa quantas matrizes eu for fazer isso, a primeira coisa é que elas precisam ter a mesma dimensão. O que significa matrizes com a mesma dimensão? Significa que o número de linhas de uma matriz e o número de colunas, não necessariamente, né, elas precisam ser iguais, mas o número de linhas e o número de colunas das duas matrizes precisam ser iguais. Ou seja, se eu estou somando uma matriz 4 por 4, a outra matriz tem que ser 4 por 4. Se eu estou somando uma matriz 2 por 3, a outra matriz tem que ser 2 por 3. Se eu estou somando uma matriz 3 por 1, a outra matriz tem que ser 3 por 1, e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente precisa verificar quando a gente vai trabalhar essa ideia da adição de matrizes, ou subtração, né, tanto faz, é a gente verificar se a dimensão dela é a mesma. Então, se eu falo assim para vocês, considera uma matriz A, que é do tipo 2 por 2, que ela é composta por esses elementos aqui, ó, 1, 3, menos 5 e 4. E eu tenho uma matriz B, também do tipo 2 por 2, que ela tem os seguintes elementos, 0, menos 8, 4 e 1. E daí eu falo assim para vocês, faz para mim a soma de A mais B. Então, vamos somar essas duas matrizes. Qual é a primeira coisa que a gente tem que verificar? A dimensão da matriz. Eu tenho uma matriz 2 por 2 e essa eu também tenho uma matriz 2 por 2, ou seja, o número de linhas das duas matrizes são iguais, o número de colunas das duas matrizes são iguais. Então, quando eu falo igual, não que elas precisam ser, daqui a pouco nós vamos ver um outro exemplo diferente, mas eu falo assim, entre elas a dimensão precisa ser a mesma. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui as nossas matrizes, para a gente conseguir visualizar aquilo que a gente precisa fazer. Ó. Então, eu tenho 1, 3, o menos 5 e o 4, e eu vou somar com essa outra matriz aqui, ó. 0, menos 8, 4 e 1. Beleza, como que a gente faz para somar duas matrizes? Simplesmente, de forma bem simples, o que a gente tem que tomar cuidado é somente com a questão do sinal, para não errar a utilização do sinal, a gente vai somar os termos que são correspondentes. Ou seja, o elemento que está na linha 1, coluna 1, a gente soma com o elemento que está na linha 1, coluna 1. Depois, vamos ver isso como é que vai ficar. Vou até colocar aqui colorido para a gente verificando quem com quem a gente fez. Então, eu fiz lá ó, o 1 mais o 0, que é o primeiro elemento com o primeiro elemento. Vamos lá, o segundo elemento. O 3 eu vou somar com o menos 8, porque é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Então, o 3 mais menos 8. Olha lá, a utilização dos parênteses por conta do sinal. Depois disso, vamos lá, o próximo elemento. Eu vou ter que somar o menos 5, que está na segunda linha, primeira coluna, com o 4. Então, eu vou ter lá menos 5 mais 4. E, por fim, o último elemento, que está na segunda linha, segunda coluna, que é o 4, vou somar com o 1. Então, o 4 mais 1. Está aí. Elemento com elemento. Daí, o que eu tenho? Que A mais B vai ser quanto? Agora é só resolver o que está lá. 1 mais 0, 1. 3 com menos 8, menos 5. Menos 5 com mais 4, menos 1. E 4 com 1, 5. Está lá. Ó.
Essa é a soma da nossa matriz. Então, percebam o porquê da importância de ter mesma dimensão. Porque se elas tiverem formatos diferentes, a gente não vai ter elementos correspondentes para somar. Então, nesse caso, ó, cada elemento somou com o seu respectivo elemento que corresponde na outra matriz. Então, tá, isso é soma de matriz. Somente isso. Por isso que eu falei, é um negocinho bem simples, tem que tomar cuidado só com essa questão do sinal, que nem a gente trabalhou aqui, para não ter perigo de errar. Vou dar um outro exemplo agora para vocês. Vou dar um exemplo de subtração. Então, eu dou lá uma matriz A, que ela é do tipo 3 por 2, o que significa 3 linhas e 2 colunas, só para a gente ver a diferença entre elas. 1, menos 3, 0, 4, 8 e menos 1, por exemplo. Está lá. E eu coloco uma outra matriz B, também do tipo 3 por 2, porque foi aquilo que eu falei, a dimensão da matriz ela tem que ser a mesma. Se aqui é uma matriz 3 por 2, a outra também tem que ser uma matriz 3 por 2. Então tá lá, ó, 5, vou pôr aqui 5 também, 2 e menos 4, 7 e 1. Tá lá. E agora eu quero subtrair essas duas matrizes. Então faz para mim A menos B, por exemplo. Quanto que vai ficar A menos B? O que eu aconselho vocês, e já disse isso outras vezes, é apresentem a matriz. Então, se eu estou pedindo para fazer isso, monta certinho a equação, que fica mais fácil para a gente visualizar e não errar. Então, não tentem economizar linha aí, pular etapa, que eu acho que dificulta um pouco mais na visualização. Depois, com o tempo, a hora que tiver bastante prática, daí tudo bem. Dá para a gente não colocar isso que eu estou colocando agora, por exemplo, tentar fazer direto. Mas a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, como é que vai ficar isso? Ó? Eu quero essa matriz menos essa. Não vou ligar, mas vamos fazer da forma que a gente fez, elemento correspondente com elemento correspondente, o 1 com o 5. Então, 1 menos 5. Por que menos? Ó, porque agora eu estou subtraindo. O menos 3 com o menos 5. Tá lá. Vamos para a segunda linha. O 0 menos 2. Depois o 4. O 4 com menos 4. Porque ó, eu tenho o menos aqui e o menos aqui de fora. Regra de sinal, tomem bastante cuidado. O 8 menos o 7. E por fim, o menos 1 com o menos 1. Tá lá. Agora é só resolver isso daí. Quanto vai ficar A menos B? 1 com menos 5, menos 4. Menos 3 com menos 5, menos 8. 0 com menos 2, menos 2. 4 com menos 4, menos com menos mais. 4 mais 4, 8. 8 com menos 7, 1. E menos 1 com menos 1, menos 2. Está lá, esse é o resultado da nossa subtração de matrizes. Então, mesma dimensão, elemento correspondente com elemento correspondente. Só tomem muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com a questão do sinal, regrinha de sinal. Errou algum sinal no meio aí, a matriz vai estar errada. Então, tomem bastante cuidado com isso aí, com a forma como a gente apresenta, com a forma como a gente faz isso. Tá bom, pessoal? E depois, por fim, a multiplicação de um número real por uma matriz. Isso daqui é mais fácil ainda, porque é só a gente trabalhar a ideia da distributiva. Vamos supor que apareça uma matriz A do tipo 4 por 2. O que significa uma matriz A do tipo 4 por 2? Significa que ela tem 4 linhas e 2 colunas. Então, vamos lá. Ah, mas por que eu coloquei essa dimensão? Inventei uma matriz qualquer. Então, eu tenho, por exemplo, o 2, o menos 1, o 4, o 3, o 0, o 8, o 5 e o menos 6. Está lá. Eu tenho uma matriz com 4 linhas e 2 colunas. Daí eu falo assim, pessoal, calcula para mim, em cima dessa matriz aqui, quem é a matriz 3A? Quem é a matriz 3A? Opa, pera lá, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a matriz A e estou multiplicando por 3. O que significa que eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por todos os elementos dessa matriz. É isso que eu falei, a questão da distributiva. Então, esse 3 que está ali multiplicando a matriz, eu vou multiplicar todo mundo. Então, eu vou fazer 3 vezes 2. Então, vamos lá. Quem que é a matriz 3A? Aplica a distributiva. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0.
3 vezes 8, 24. 3 vezes 5, 15. E 3 vezes menos 6, menos 18. Tá lá, ó. Multipliquei. Essa é a nossa matriz A. Pegar o valor que está multiplicando e multiplicar todo mundo. Aplicar a distributiva para todos os elementos da matriz. Então, quando eu tenho a multiplicação de um número real por uma matriz, é isso que a gente vai fazer. Independente se esse número é positivo, negativo, a gente sempre pega esse elemento e multiplica todo mundo. E para encerrar, vou dar um exemplo aqui só para a gente ver. Vamos supor que eu fale assim para vocês. Ó, eu tenho uma matriz A do tipo 2 por 2, que é 0, 1, 2 e menos 5. Eu tenho uma matriz B também do tipo 2 por 2, que é 4, menos 3, 1 e 1. E eu tenho uma matriz identidade de ordem 2. O que é mesmo uma matriz identidade de ordem 2? É uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, onde a diagonal principal vale 1 e todos os outros elementos valem 0. Daí eu falo assim para você, ó, resolva essa expressão. A seguinte expressão: 3 vezes A mais a transposta de B menos a matriz identidade. Então, pode aparecer uma expressão desse jeito. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o triplo da matriz A mais a matriz transposta. O que é a mesma matriz transposta? É a gente inverter linha e coluna menos a matriz identidade. Isso daqui que a gente está fazendo é como se fosse uma expressãozinha que a gente aprendeu a fazer lá quando a gente era criança. Vamos montar exatamente do jeito que apareceu. Ó. Então, eu vou ter aqui 3 vezes a matriz A, 0, 1, 2 e menos 5, mais a matriz transposta. Primeira coluna, 4 e 1 vira primeira linha. Segunda coluna vira segunda linha. Então, olha lá, eu inverti. Linha virou coluna, coluna virou linha, menos a matriz identidade. 1, 0, 0, 1. Tá lá. Próximo passo. Vou aplicar a distributiva disso daqui. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 5, menos 15. Aquilo que eu falei. Ela dá trabalho que eu falo assim, ela tem bastante coisa porque a gente vai estar sempre copiando. Então, ela fica grande, a resolução dela, tem bastante coisinha para fazer. E quanto mais detalhado a gente fizer, que nem eu estou fazendo aqui, ó, mais difícil a gente errar. Então, agora o que eu vou ter? Ah, eu posso fazer direto isso daqui? Posso. Pega o primeiro elemento, 0, mais o primeiro elemento da outra, 4, menos o primeiro elemento da outra. Então, olha lá, como eu estou tudo somando e subtraindo agora, eu já fiz direto. O segundo elemento, 3 mais 1 menos 0. Tá lá. Depois, 6 mais menos 3 menos 0. E, por fim, o menos 15 mais 1 e menos 1. Tá lá. Menos 15 mais 1 menos 1. Vou pôr aqui em cima aqui que não coube. Quanto vai dar isso daqui? Vamos lá. 0 mais 4. 4 com menos 1, 3. 3 com mais 1, 4. 6 com mais menos 3. 6 com menos 3, 3. Menos 15 com mais 1. Menos 14 com menos 1, menos 15. Tá lá, ó. Esse é o resultado da nossa expressão. Então, costuma aparecer bastante expressão desse tipo, da gente trabalhando, verificando tudo o que acontece. E assim, isso daqui agora a gente precisa treinar. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, vou dar algumas atividades para que vocês treinem esse processo, tomem cuidado com o sinal, verifiquem, para assim que a gente fizer isso, a gente cai e faz a questão da multiplicação de uma matriz por outra matriz. Que daí essa é uma regrinha um pouco diferente, tem algumas coisinhas a mais para a gente fazer. Tá bom, pessoal? Então, valeu, um abraço a todos aí, tchau, tchau e até mais.